Olá a todos! O vídeo de hoje é para vos falar de uma obra maravilhosa, super bem escrita, de uma história cativante da primeira à última página, que para mim é uma história perfeita, da forma como foi escrita, como foi pensada, como foi concretizada. E eu não poderia deixar passar esta leitura, que é já um favorito de 2023, apesar de estarmos no primeiro trimestre, eu acredito que vai ser um favorito e vai estar lá no topzinho das leituras mais maravilhosas de 2023 até dezembro. Eu não poderia deixar passar esta leitura em branco e não vos falar do quão bom foi ler esta obra. A seguir à vinheta conto-vos tudo. Então, que obra é esta? Estou a falar de uma obra de John Boyne, The Heart's Invisible Furies. É uma obra grossinha, mas não se deixem desincentivar pela quantidade de páginas que aqui estão, porque todas elas fazem falta, todas elas têm algo a acrescentar à história do homem que se chama Cyril. Um homem irlandês. E nós vamos acompanhando a história deste homem desde que ele estava ainda no útero da mãe, desde que a mãe engravidou. Uma jovem que engravidou de um familiar, fruto de uma relação secreta, nada convencional, nada lícita. Ela foi expulsa da casa dos pais quando souberam que ela estava grávida e ela se recusou a dizer quem era o pai da criança. E coitada, desenvencilhou-se como pôde, acabou por ter a criança, acabou por ter o jovem Cyril e deu para adoção. E a partir daí nós vamos acompanhar a história desta criança, deste jovem, deste homem, até ao fim da vida dele. E é só maravilhosa a história. E tudo isto é a história de um homem e das pessoas com que ele se vai cruzando, das vidas que vai impactando. E é tudo absolutamente cativante e eu estive do princípio ao fim agarrada a esta história, queria saber mais e mais. Este jovem, como eu tinha dito, ele é adotado por um casal que não tinha outros filhos e que não veio a ter outros filhos, ele foi o filho único. Um casal muito peculiar, eles eram um pouquinho estranhos, não eram maus pais, não o tratavam mal, mas passaram a vida inteira dele a dizer que ele não era um verdadeiro Avery. O apelido do casal que o adotou eram os Avery. E o Cyril não era um verdadeiro Avery, portanto eles faziam questão de lembrar que ele era adotado e que ele não era realmente sangue do mesmo sangue. Mas ele foi vivendo com isso, não me pareceu que tivesse ficado com grande trauma e foi vivendo a sua vida. Mas aqui a questão mais importante acaba por ser o facto de este rapaz, deste homem, mais tarde, ser homossexual. E na Irlanda, nos anos 50, 60, 70, nós vamos acompanhando a vida dele ao longo das décadas, não é? 50, 60, 70, 80, era ilegal ser homossexual na Irlanda. Então ele escondia as suas relações, depois vamos conhecendo os seus pensamentos, o seu explorar e descobrir da sexualidade e da vida, e com amizades e com relações casuais com outros homens na clandestinidade. Entretanto, ele emigra, nós vamos acompanhando a vida do Cyril noutros países, como Amsterdão, por exemplo, uma cidade bastante liberal. E temos aqui fatores históricos, fala-nos da SIDA, da quantidade de casos que existiam de pessoas com SIDA. A SIDA era muito associada à homossexualidade e na altura morria-se desta doença, não havia ali grande solução, não havia tratamentos, curas, medicação que permitissem prolongar a vida de doentes com esta doença. O que é que eu vos posso dizer mais? É tudo tão fantástico. A forma como está escrito, não só a história desta personagem tão cativante, uma história tão rica, mas a forma como tudo está escrito e do princípio ao fim, o autor vai... existem várias pontas soltas, não é? E o autor vai fechando todas as pontinhas, todas as histórias dentro da história. Tudo tem um fim, tudo tem uma resolução. E é uma história cativante, enternecedora. Para quem é de lágrima um pouquinho mais fácil, é possível que derramem uma lagrimazita ou outra a certa altura, sobretudo no final. O final é simplesmente perfeito. É
lindíssimo, é algo poético, de certa forma. Apesar da obra ser tão fantástica e me ter cativado tanto, eu não estava à espera que o final fosse tão bom. Estava à espera de uma coisa assim mais simples, mais previsível. Mas não, foi lindo, maravilhoso, muito digno do que são todas as personagens que fazem parte da história, não só o próprio Cyril, mas todas as personagens com quem ele se cruzou de alguma maneira, todas têm o seu fim e é tudo magistral. Muitos parabéns ao autor John Boyne. Esta é a primeira obra que eu leio do autor, mas fiquei deliciada e com muita vontade de ler mais obras do mesmo autor. Ele tem muita coisa escrita, portanto é difícil, o difícil vai ser escolher uma obra para ser a segunda obra de John Boyne, porque ele tem muitas obras já publicadas. Não sei se todas terão esta qualidade, mas esta, de facto, eu tenho a certeza que foi uma obra excelente para começar a ler a obra deste autor. É uma história poderosa, é enternecedora, é cativante, é às vezes engraçada. O Cyril leva tudo assim com uma certa leveza, apesar de passar pelas suas dificuldades, pelas suas dores, pelas suas perdas, dúvidas, desafios, etc. Mas acaba por também ter o seu lado engraçado. E acho que é um pacote completo. O que aqui está tem um pouquinho de tudo para todos os gostos. E no final é um bolo maravilhoso e super delicioso. Portanto, se conseguirem pôr as mãos nesta obra, The Heart's Invisible Furies, não hesitem, porque é garantido que vai ser uma leitura bastante prazerosa. E se não conseguirem ler a obra física, façam como eu fiz, eu ouvi o audiobook, mas gostei tanto que eu pensei, eu tenho que ter esta obra física nas estantes para quando olhar para elas e me lembrar desta história e me aquecer o coração e me deixar feliz porque me lembro do Cyril e da sua vida, das suas aventuras e das pessoas com as quais ele se cruzou. E para mim isso é bastante importante, eu tinha que ter esta obra. Um favoritaço, 5 estrelas, facílimas, sem qualquer hesitação. Aqui está, para vocês, John Boyne. Contem-me nos comentários se já leram alguma obra deste autor e se sim, o que é que me recomendam que leia a seguir. Eu vou querer saber tudo da vossa parte. Beijinhos, até ao próximo vídeo e boas leituras.